tá, meu aluno de direito? Vamos estudar mais um pouquinho a respeito da audiência de instrução e julgamento? Que bacana, né? Então, o que nós vamos estudar a respeito da audiência de instrução e julgamento? É uma audiência. Então, muitos advogados ou recém-alunos de direito formados têm dificuldade porque às vezes na faculdade a prática jurídica não nos dá aquele embasamento que ele é nato da experiência. Muitas coisas, meu amigo de direito, meu colega, aluno de direito, você vai então lapidar, vai se compor, vai se preparar com dia a dia, com experiência, audiência após audiência, petição após petição, procedimento após procedimento. Você vai aprender e vai crescer. Conforme os dias vão se passando, conforme as ações vão acontecendo, você então vai se afinando no sentido como um advogado à busca da plenitude do conhecimento. Não sabemos todas as coisas, mas nós vamos aos poucos garimpando, aprendendo, porque o mundo jurídico, da prática jurídica, ela é bem ampla. Infelizmente, os currículos universitários e a carga horária não nos possibilita abarcarmos, recebermos tudo aquilo que realmente precisaríamos para estar de frente à sociedade, para que possamos realmente honrar essa profissão tão maravilhosa que é a advocacia. Mas no estudo de hoje nós queremos focar a respeito da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Antes de você, naquele dia da audiência, sempre que possível, eu não estou falando em videoconferência, que a pandemia está nos levando nesse sentido, que eu acho ótimo, apesar de ser algo transitório, como antes os advogados sentiram dificuldade com o processo eletrônico digital. Hoje, eu em particular, vejo um grande avanço na área da sociedade da informação, na área da tecnologia da informação, os processos digitais, o quanto ajuda os advogados. Isso é a minha linha de pensamento, a minha ótica. Agora, em consequência da pandemia, estão vindo as videoconferências, que serão as audiências em vídeo, que também nos mostra estranho em primeiro momento, mas logo mais estaremos acostumados e ajudará bastante os advogados, as partes e todos os órgãos do judiciário. Audiência de instrução e julgamento, ela é um ato. Então o primeiro ato do juiz é assim que as partes entraram, assim que vocês entregaram os documentos, RG, as carteiras dos advogados, que se cumprimentaram, advogados entre si, advogados com o escrevente e o advogado com a excelência, o juiz ali da causa. O juiz vai fazer uma pergunta se há conciliação entre as partes. É muito importante. Antes, na pré-sala de audiência, onde você fica aguardando ser chamado para aquela audiência, você então, é o momento de você conversar mais uma vez com o seu cliente e perguntar se ele conhece algumas das testemunhas da parte contrária. Se ele conheceu, pode ser que ali você consiga tirar algo de proveito no curso da audiência de instrução. Vá também, porque o juiz gosta de propostas, ele gosta daquela parte que se abre, que está disposta a fazer acordo. Que você possa levar ali na sua manga, em grau de escala, a melhor proposta para o seu cliente, e depois a segunda melhor, a terceira melhor, a quarta em grau, para que você possa então tentar o máximo de possibilidades, conversando ali, tratando, negociando nas oportunidades no curso da audiência, tentar uma conciliação. Pois bem, adentrando a sala, dar-se-á início à audiência de instrução e julgamento. Lá estará quem? Estará a excelência na sua frente, estará os advogados, uma mesa grande, que é de costume, ao lado dos advogados, autor e réu, e também do lado de fora as testemunhas. Dependendo da natureza da ação, nós temos ali a presença do Ministério Público, certo? Pois bem, havendo conciliação, aquilo que foi tratado será reduzido a termo, e o juiz então homologará por sentença, e fica valendo como título executivo judicial, porque nasceu nas entranhas do judiciário.
Não havendo proposta de conciliação, que é o primeiro objetivo e a primeira pergunta que a excelência faz aos advogados, o juiz não vê outra possibilidade de dar sequência na parte de quê? Na parte instrutória. Seria o quê? A parte de colher as provas orais, colher os depoimentos, oitiva de testemunhas, oitiva, se tiver, de peritos, o Ministério Público ali se manifestando, as partes se manifestando. As alegações finais, nós temos o depoimento das partes, nós temos a oitiva, como falamos, das testemunhas, se tiver peritos também se apresentam. Alegações finais, as razões finais, o próprio nome assim fala, está no final. Está no final. Pois bem, trata-se de um ato, as alegações finais. E as alegações finais nós temos no procedimento comum e no procedimento especial, em todos os procedimentos, mas existe uma exceção que eu lhe aconselho que você fique atento em relação a ela. Qual é a exceção? Na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Muitos, pelo princípio da oralidade, pelo princípio da economia processual, pelo princípio da celeridade, entendem que não se pede, porque como a lei não trata do assunto, não é exigível as alegações finais aos advogados que assim apresentem. Outra corrente de jurisconsultos e doutrinadores e mestres e estudiosos entende que sim. Uns entendem que não, outros entendem que sim. Uns entendem que sim, outros entendem que não. O que interessa? Você, advogado, que peticionou, que juntou os documentos, que atendeu o seu cliente, que conversou com as testemunhas, você já está preparado. O que você tem que fazer é, com antecedência, estudar dentro das alegações, como da defesa, os pontos incontroversos, para que você possa ter isso em caderninho ali na mesa de audiência, e ao ouvir o depoimento das partes, ao ouvir ali a oitiva das testemunhas, os peritos, que você possa anotar, para que na ocasião, se o juiz, no juizado especial, ele abrir então a palavra para apresentação de alegações finais, você não fique perdido, achando que a lei não diz, ele não vai pedir, mas e se pedir? Você não estando preparado, você vai causar talvez um grande prejuízo para o seu cliente. Tenha isso como regra na sua vida profissional. Se a lei 9.099, lei dos juizados especiais, se é procedimento comum, justiça comum ou justiça especial, não interessa. Tenha isso em mente, vai preparado, estude os pontos incontroversos, preste atenção e anote aquilo que você pode dar embasamento nas suas alegações ou confirmação na sua defesa, e que você tranquilamente faça a sua alegação final de maneira oral, tranquilamente. Por quê? Porque você estudou o processo. Por quê? Porque você foi constituído no processo. Por quê? Porque você distribuiu a ação. Por quê? Porque você, pelo réu, fez a defesa. Porque conhece todas as coisas. Então, é um ato dentro do contexto do processo, na audiência de instrução. Por que não estar preparado? Pois bem, então a Lei 9.099, ela não trata a respeito das alegações finais orais, mas existe aquela questão de subsidiariedade. Pode ser aplicado o artigo do novo CPC, artigo 364, e lá trata a respeito das alegações finais. Temos aqui então que você precisa ficar atento por causa dessas correntes de interpretação. E para você não ser pego, como fala o dito popular de calça curta, se prepare e se baseie subsidiariamente no artigo 364 e vá preparado para fazer boas alegações finais oral. Ok? Maravilha? Então isso aqui gostaríamos de colocar para você. Pois bem, agora, se você achar que você tem dificuldade em fazê-las, e com medo ou preocupado por estar iniciando na carreira advocatícia, vá antes lá no fórum, vá antes no JEC, no Juizado Especial, veja ali, se puder assista alguma audiência, porque é o princípio da publicidade, peça à excelência que você quer assistir aquela audiência,
Fique atento se o juiz vai pedir então que se apresente alegações finais orais. Caso contrário, você então desça ao cartório, converse com o escrevente-chefe, pergunta se ele pode lhe informar se o juiz, mesmo não estando em regra na Lei 9.099, se o juiz considera de maneira subsidiária o artigo 364 do CPC 2015, para que você realmente não seja pego de surpresa. Essa é uma informação muito importante para que você fique sabendo que você vá ou não ter que apresentar as suas alegações finais orais. No entanto, a sua vida sendo corrida, filho, você já está preparado. Você simplesmente separa os pontos incontroversos e fique atenta com a sua cadernetinha ali, anotando aquilo que pode somar, acrescentar, confirmar, ou em sede de alegações na exordial ou na defesa como contestação para o seu cliente. Entenderam? Olha a importância das alegações, e é um ato da audiência de instrução e julgamento. Para tirar dúvida, assista uma audiência. Para tirar dúvida, reitere isso, confirme isso com a escrevente-chefe do cartório ou com os colegas advogados que estão ali naquele dia que você antecipou uma semana antes da sua audiência e perguntou para eles como é que o juiz faz. Ele tem a linha que não adota as alegações finais ou que subsidiariamente ele adota o 364 do CPC 2015. Ok, aluno de direito? Fique atento. As alegações finais podem muito ajudar o seu cliente. Avançando agora um pouquinho no conhecimento das alegações finais como um ato da audiência de instrução e julgamento. Então, na justiça comum, nós falamos aqui da justiça especial do JEC. Na justiça comum, o que se pode observar que sempre terá alegações finais. Sempre terá alegações finais. Tranquilamente contra isso? Pois bem, com base no 364, que aqui não é uma forma subsidiária, mas é exigência legal procedimental. Pois bem, e depois, se você puder ler na sua casa a respeito do que diz as alegações finais quando são abertas para os advogados. Primeiro o autor, depois o réu, e assim vai sucessivamente, né? Pois bem, então, e se tiver litisconsortes? Essas alegações finais, o juiz abre prazo, é um prazo determinado pelo próprio artigo. 20 minutos de apresentação e mais 10 de prorrogação dá 30. Mas e se tiver mais de um réu? Se tiver outros interessados? Então, faça o seguinte, o prazo de 20 minutos, mais os 10 são somados, que dá 30. A exemplo de 2 réus, dá o que? 30 dividido por 2, 15 minutos para cada um. Então, soma o prazo normal de 20, mais o prorrogável, dá 30, conforme a quantidade de réus você divide. Se for 3 réus, então você considera o que? 15 minutos para cada um, 30 minutos, que é a soma, tempo normal mais a prorrogação de 10, dá 30, dividido por 3, é isso? Dá 10 minutos, perdão, para cada advogado apresentar as alegações finais orais. Então, por outro lado, esse tempo pode ser convencionado entre as partes. Se for convencionado, você então expõe ali juntos ao juiz: excelência, eu vou ficar com 15, ele vai ficar com 5, mas normalmente isso não acontece, certo? E a questão é o seguinte: as alegações finais, eu coloquei aqui, elas podem ser substituídas por memoriais, mas isso não é a regra. Isso não é a regra, depende da complexibilidade dos autos. Preste atenção, o 364 do CPC 2015, parágrafo 2º, ele vai tratar a respeito desse assunto. Então, não é direito do advogado. Excelência, eu não vou fazer de maneira oral aqui as alegações, eu vou então pedir prazo para excelência para juntar nos autos de forma escrita no formato de memoriais. Não, isso não é regra. Então, os memoriais não é regra. As alegações finais podem ser substituídas por memoriais, que é uma peça escrita, digitalizada nos autos. Pois bem, não é um direito do advogado, não é um direito dele, entendeu? As alegações finais é a regra.
está no 364, é a lei, é a regra procedimental no CPC 2015. Agora, existe uma questão. O 364, parágrafo 2º, diz assim: quando a causa apresentar questões complexas, guarde bem, questões complexas de fato, dois tipos, questões completas de fato e questões completas de direito. O debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas no prazo de 15 dias. Quando nós falamos de questões complexas de fato, o que é isso? De fato, muitas partes, muitas testemunhas, muitas perícias, muitos documentos e complexidade de quê? Questões complexas de direito, muitas legislações ali colocadas naquela questão, muita lei, muitas folhas, muitos volumes. Isso tudo pode trazer um prejuízo em você tendo 20, no máximo 30 minutos para apresentar as alegações finais orais. Então, é uma subjetividade do juiz, que se ele entender que sim, ele vai abrir prazo de 15 dias para entregar essas alegações na forma escrita. Se ele entender que não, você tem que estar preparado, sempre estar preparado, mesmo na complexibilidade. Tem juízes que vão falar, não, isso não cabe recurso. Não cabe recurso com a negatória do juiz. Você vai ter então os seus 20 minutos, ou dividido conforme a quantidade de réus, para que você possa apresentar as suas alegações finais. Por enquanto, essa é a nossa primeira aula a respeito da audiência de instrução e julgamento concernente ao ato de alegações finais orais. Que você possa se inscrever no nosso canal, tocar ali no likezinho, toque no sininho para receber a segunda aula ainda dentro desse assunto, para que possamos mais e mais estarmos preparados, atentos, afinados em relação a esse ato que é alegações finais orais, para que não sejamos pegos de surpresa nas audiências que viemos a participar. Muito obrigado, fica com Deus.